Vamos lá, controlados pela inervação autonômica do sistema nervoso autônomo, por sinais parácrinos e por hormônios, tá? A gente tem a contração dessa musculatura. O que são parácrinos, sinais parácrinos? São das células entre elas mesmas, tá? Entre as células laterais. Tipo assim, eu tenho uma célula que estimula a célula do lado. Então eu tenho aqui, ó, esses discos aqui, ó, que são os discos intercalares, que permitem a passagem tanto do potencial de ação quanto de íons entre uma célula e outra, entendeu? Então elas funcionam nesse mecanismo chamado de mecanismo de sincício, que é o quê? Que é uma contração coordenada de todas as células, ó, através das junções comunicantes que permitem essa comunicação iônica, tá vendo? E a gente tem também as junções adesivas, né, as junções que unem uma célula a outra, que são os desmossomos, que unem lateralmente ali uma célula a outra e permitem também a passagem de algumas substâncias. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, pra mim sim. Parou. Travou geral de novo. Tá, beleza, deixa eu voltar aqui, só um minuto, por favor. Sumiu até o slide. Acho que toda vez que ele para a gravação... toda vez que eu paro a gravação, é um padrão, né? Ah, sim, pode ser isso. Mas... Se tiver o número dele, avisa aí. Beleza, galera, vamos lá. Toda vez que para a gravação, ele dá ruim ali. Não tem jeito, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui, mostrando aqui no micro, né? Uma células musculares cardíacas. Vocês veem que elas têm núcleos centrais, né? Uninucleadas elas são, e ramificadas, ó, tá vendo que tem uma que ela vem para cá, e ela tem um ramo dela que vem para cá, para baixo, elas têm essas ramificações, e elas têm os discos intercalares, ó, que ficam entre uma fibra, entre uma célula e outra. Esses discos intercalares e as junções comunicantes, são as junções comunicantes, que permitem a passagem tanto do potencial de ação, quanto dos íons e ânions ali, cátions, entre uma célula e outra. A gente ainda tem junções de adesão. Lembra lá da BCTD, que vocês viram desmossomos, hemidesmossomos, que são as junções de adesão, que fazem a adesão entre uma célula e outra. Então, e também permitem, tanto que haja uma seleção, né, de nutrientes ali pela célula, quanto a passagem de água e de alguns nutrientes entre uma célula e outra. Então, a gente também tem isso aqui nas células do músculo cardíaco, beleza? São as junções gap, que são as junções comunicantes, e os desmossomos, tá? Que permitem que elas fiquem coladas umas nas outras, tá? Então, é isso, tá? O miocárdio, ele é um sincício, né? Já falei, que ele trabalha com as células trabalhando todas ao mesmo tempo, ali, fazendo o potencial de ação chegar todos ao mesmo tempo para todas as células, tá? Então, diferente lá da célula muscular esquelética, tá? O potencial de ação da célula muscular cardíaca, ela necessita de um freio, tá? De uma freada ali, para quê? Para que não haja... Lembra que eu falei que o músculo cardíaco ele não faz somação e tetania? Porque senão ele morreria, né? Lembram disso? Que eu falei lá em músculo esquelético? Então, se o músculo estriado cardíaco fizesse somação e tetania, ele ia infartar. Por quê? Porque o músculo cardíaco, ele é um músculo. Então, o músculo precisa de sangue e nutrientes, né? Para que ele continue o trabalho dele ali, né? Ele precisa de glicose, ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes para ele continuar trabalhando, ainda mais o músculo cardíaco ali, né? Que trabalha tanto, né? Ele não para o tempo todo, ele não tem descanso. Então, no momento, quando que o músculo cardíaco ele vai ter o momento de nutrição dele? É no momento da diástole, tá? É no momento do relaxamento, tá? Quando o ventrículo
ele relaxa, o ventrículo esquerdo, ele relaxa, o que vai acontecer? Vamos pensar assim, ó. Eu contraí o meu ventrículo, a pressão dentro do ventrículo ela vai ser maior do que a pressão exercida na válvula aórtica. Vocês sabem o que é a válvula aórtica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu acho aqui uma imagem do coração para eu. Não vou ter aqui. Ixi, acho que eu voltei muito aqui no negócio. Espera aí. Eu fui lá para trás. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de coração aqui. Parará, periri, pororó. Bem, vamos ver esse cara aqui. Então eu tenho aqui, ó. Quando o meu coração ele contrai, tá? Ele vai jogar o sangue para a aorta. O ventrículo, ele vai jogar o sangue para a aorta aqui, ó, tá? Que vai distribuir para o resto do corpo, tá? Tem a braquioencefálica, a carótida comum esquerda, subclave aqui, são essas. Então ele vai jogar aqui para o resto do corpo. Quando ele joga essa pressão aqui do ventrículo, ela está maior do que a pressão exercida do sangue sobre a parede da aorta. Então o que vai acontecer? A abertura da válvula semilunar aqui aórtica, tá? Então o sangue ele vai migrar do ventrículo, no momento da contração do ventrículo, para dentro, para o resto do corpo, né? Quando essa contração ela está no finalzinho, que ela está terminando, que ele vai começar a relaxar, as pressões se igualam, né? A pressão do ventrículo se iguala da aorta, até o momento que o ventrículo ele começa a relaxar e a pressão da aorta se torna maior do que a pressão dentro do ventrículo. Então eu tenho daí o fechamento desta válvula semilunar aórtica. Quando eu tenho o fechamento dessa válvula semilunar aórtica, é que acontece a nutrição do coração. Então é aí que o sangue, por refluxo, ele vai tentar voltar para dentro do ventrículo, mas ele não consegue porque tem uma válvula aqui, a válvula semilunar aórtica. E aqui do lado de fora da aorta eu tenho 4 buraquinhos que são as entradas das minhas coronárias, tá? Que são as artérias que nutrem o coração de sangue, tá? Então, quando eu tenho o relaxamento do ventrículo e o refluxo do sangue, tá? Da aorta em direção ao ventrículo aqui e a válvula semilunar aórtica, que eu tenho o enchimento do coração de sangue arterial, tá? Para ele se nutrir. Então, em todo o ciclo cardíaco eu vou ter isso. Eu vou ter contração do ventrículo, a pressão do ventrículo está maior que na aorta, vai jogar o sangue para dentro da aorta, vai ter a abertura da válvula semilunar aórtica, o sangue vai migrar do ventrículo esquerdo para a aorta, até a pressão se igualar, a pressão se igualou, tem um fechamento aqui da válvula por diferença de pressão, quando essa pressão aqui fica maior do que essa aqui, tem um fechamento, é como se fosse uma comporta, só passa o sangue, ele só vai, entendeu? Quando ele vai voltar, ele fecha. E aí eu tenho os buraquinhos aqui que vão nutrir o coração, que são as entradas lá para minhas artérias coronárias, que vão nutrir o coração de sangue, beleza? Então, em função disso tudo, por que eu estou falando isso aí para vocês? Porque eu preciso saber disso para eu saber que eu tenho um potencial aqui, ó, chamado potencial de platô, que é onde vai acontecer o quê? Um platô. Vai acontecer diferente lá do músculo estriado esquelético, que eu tenho só despolarização e repolarização. Aqui eu tenho despolarização, tenho um platô e eu tenho a repolarização. E aí depois eu venho de novo com o potencial de marca-passo e acontece tudo de novo, tá? Fica meio confuso porque parece que tem 2 gráficos diferentes, né? Antes a gente tem aqui, ó, esse potencial de ação acontecendo assim, né? Só que isso aqui é só uma explicação, como é que eu vou te dizer? Metodológica, é mais para uma metodologia, fica mais interessante na metodologia. Mas o que acontece realmente é isso aqui, tá? No coração, quando vocês olham esse gráfico aqui, vocês olham, esse aqui é o gráfico do coração.
de despolarização e repolarização do coração. Então vamos entender agora como é que a célula cardíaca faz em relação à sua despolarização e repolarização. Antes ali a gente estava entendendo como funcionava o potencial de marca-passo, tá? Agora a gente vai entender como é que funciona o processo de contração muscular através dos mecanismos de despolarização, platô e repolarização da membrana, tá? Então a gente tem essa necessidade de ter um platô aqui, vocês vão entender daqui a pouco, por quê? Justamente porque é nesse platô é que a gente impede que o coração faça somação e tetania, tá? Porque se não tivesse esse platô, haveria a possibilidade de ele dar vários estímulos sucessivos, igual acontece lá no músculo estriado esquelético, e aí fazer o processo de somação das despolarizações lá das células. Isso não pode acontecer no músculo estriado cardíaco, senão a gente faz somação e tetania, e aí a gente não consegue fazer o relaxamento e a nutrição do coração, beleza? Deu para entender isso aí? Para eu poder explicar aqui, para eu poder explicar o processo como um todo. Então vamos lá, ó. Então as células, elas são interconectadas, né? Então, quando a célula é excitada, o potencial de ação ele passa para todas as outras células rapidamente, tá? E esse platô ele serve para quê? Para permitir a passagem adequada de sangue pelo coração com a nutrição durante a diástole. Lembra que é o relaxamento que eu expliquei ali? Beleza? A função do platô, então, é aumentar a duração do potencial de ação da célula muscular, tá? Com a entrada lenta de sódio e cálcio, tá? Nós vamos entender isso agora, calma aí, vai dar tudo certo. Então a gente tem lá a diminuição da permeabilidade das células musculares aos íons de potássio, tá? O que evita a somação e tetania. Por isso possui período refratário maior, tá? O período refratário é o período entre, não é período de repouso, tá? A gente chama de período refratário, que é justamente o período entre uma despolarização e outra. Entendeu? O que é período refratário? Não é repouso, é período refratário. Refratário é o período entre uma despolarização e outra, entre um potencial de ação e outro, tá? É diferente do estado de repouso da membrana lá no músculo estriado esquelético, tá? Então, ó, passo a passo, ó, a gente tem o número, a letra 0. A gente tem o número 0 aqui, eu ia falar a letra O, mentira, eu ia falar a letra 0 mesmo. E ela tá lá, ó, no potencial, ó, menos 90, tá? Menos 90, tá? Aí eu tive lá a ativação do potencial de ação pelo nódulo sinoatrial, despolarizou, tá? Então, ó, despolarizou, eu ativo o potencial de ação, a abertura dos canais de sódio, tá vendo, ó? Tá aqui passo a passo na lateral aqui, ó, ponto a ponto. Então eu tive lá inicialmente nesse ponto aqui, ó, a ativação de quem? Canais de sódio. O canal de sódio vai fazer o quê? Vai sair do meio extracelular, onde ele tá lá, 150, tá? Que é o valor do sódio lá no leque, e ele vai passar por difusão simples, tá? Vai ter a abertura dos canais de sódio ali, ele vai passar por difusão simples, por diferença de concentração, do meio mais concentrado, que é o leque, para o leak, que é o meio intracelular, para dentro da membrana, despolarizando a membrana, até ele chegar em mais 20, ó, tá? Então, chegou em mais 20, eu vou ter lá a diminuição da permeabilidade aos íons potássio. Então, eu vou ter a abertura dos canais lentos de potássio aqui, ó, do 1 ao 2, tá? Chegou no 2 aqui, ó, o que eu tenho? Tenho a abertura dos canais de cálcio, tá? Aumenta a permeabilidade da membrana aos canais de cálcio e diminui aos de potássio, só que eles ainda continuam abertos. Então, essa relação entre a abertura de canal de cálcio e diminuição da permeabilidade da membrana aos canais de potássio faz com que eu tenha esse período, esse platô, que é o quê? Uma manutenção do potencial de membrana em mais 10 aqui, ó, por esse período maior, tá? E aí depois disso, eu já tenho a inativação lá dos canais de cálcio
tá? E a abertura dos canais de potássio rápidos, tá? Que são os mais rápidos. Então, eu tenho a despolarização da membrana. Então, diferente lá do músculo cardíaco, do músculo estriado esquelético, aqui no coração eu tenho despolarização, ativou lá o potencial de ação, despolarizei lá com o sódio. Ao mesmo tempo eu tô ativando todo mundo, tá? Todo mundo se ativa ao mesmo tempo, lembra? É tudo ou nada ali na membrana. Só que a velocidade da abertura de um e de outro é diferente. Então, inicialmente eu tenho a abertura dos canais de sódio, chegou aqui em mais 20, tenho a inativação dos canais de sódio. Por quê? Porque ele chegou em mais 20, ele é voltagem independente, apesar de ele estar aberto, ele está inativado, tá? Por causa da eletricidade, do potencial de membrana que está mais positivo aqui. Tem uma abertura lá dos canais de cálcio, que vai equalizar, e de potássio, tá? Que vai equalizar equaliza o outro, mantendo o potencial da membrana aqui em mais 10, por um períodozinho, aqui, ó, de 100 milissegundos, tá? Ele fica aberto, ou seja, ele é maior do que o potencial de ação do músculo esquelético. O músculo esquelético é mais rápido, tá? E aqui ele fica maior, ó. Lá no músculo esquelético são 120 milissegundos, aqui são 100 milissegundos só de período de platô aqui, ó, tá? O que aumenta o período refratário, que é o quê? Do 0 ao 300, beleza? Então eu cheguei aqui, ó, eu tenho do 2 para o 3, tenho fechamento dos canais de potássio, de cálcio, abertura dos canais rápidos de potássio que vão repolarizar a membrana e aí dá início a tudo de novo. Então aqui, ó, lendo aqui, ó, vocês vêm depois para estudar, só para não enrolar muito nesse slide. Esse slide é importantíssimo, mas é difícil de entender, né? Vamos lá. Então, ó, do 0, ativação do potencial de ação, abertura dos canais de sódio, em menos 60. Chega lá no 1, lá, ó, tem o overshot, que é o quê? O fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais lentos de potássio. Abertura não, já estava ativado, só vai abrir, né? De potássio. Abertura dos canais lentos de potássio e do 1 para o 2, essa abertura dos canais de potássio. Do 2 para o 3, é abertura dos canais de cálcio, fechamento dos canais lentos de potássio. Ó. A quantidade de carga positiva entrando se aproxima da quantidade de carga positiva saindo. A membrana passa a se repolarizar lentamente. Isso que forma o platô. Então, o cálcio entrando e o potássio saindo gera esse platô, entendeu? Gera essa proximidade entre a quantidade de carga positiva saindo e entrando, ali que gera esse platô na membrana do músculo estriado cardíaco, tá? Depois, lá embaixo, a gente já tem a abertura dos canais rápidos de potássio e o fechamento dos canais de cálcio, que permite a repolarização da membrana e retorno ao potencial de repouso. Tá errado isso aqui, tá? Não tem repouso, tá? É marca-passo. Mas eu botei ali o repouso, tem até que tirar isso aqui depois, tá errado, tá? Esse potencial de repouso aqui não existe, tá? Porque ele é potencial de marca-passo, tá? Na hora de digitar, eu digitei errado ali, beleza? Sou humano. Vamos lá. Deu para entender, galera? Ô, Marco. Fala. Cara, a diminuição da permeabilidade de potássio é só no número 2 ali, né? Porque quando chega no 3, aumenta de novo a permeabilidade, né? Isso. Aqui são dois tipos de canais diferentes, tá? A gente tem canais lentos de potássio, tá? Aqui entre 1 e o 2, tá? Esses canais, eles vão inativar, na presença aqui do cloro, eles vão ficar mais inativos, tá? E aí vai ter aumento do canal de cloro. E aí essa relação entre a quantidade de íons que está entrando e saindo de cloro e potássio aqui, eles vão gerar esse platô. Aí, quando eu estou indo do 2 para o 3 aqui, ó, eu já tenho a abertura de canais rápidos de potássio e o fechamento do cloro. Aí o que? Despolariza. Aí despolariza geral. O cloro que dá uma segurada, entendeu? O cálcio. O cálcio que dá uma segurada aqui nesse platô, cara. Esse platô aqui, ó, é uma segurada ali pro potencial de ação não ter essa característica aqui, ó. Senão ele faria isso aqui, ó. Segue a bolinha. Ele subiria. Se não tivesse o cálcio, ele ia descer direto. Igual acontece lá ele ia descer direto, entendeu? Ele ia descer direto. Igual acontece lá no músculo estriado esquelético, entendeu isso? Não, beleza, peguei já. Pegou mesmo?
Ó, eu despolarizei com o sódio. Chegou lá em cima, eu tenho ativação, ó, porque chegou no mais 20, o sódio, ele inativa, para de passar sódio, beleza? O que acontece? Aí ativa o de potássio lento. O de potássio lento abriu, ele dá essa queda ali, ó, essa barriguinha aqui, ó. Isso aqui, ó, já é o início da despolarização por conta da abertura dos canais de potássio, tá? Aí, já tem ao mesmo tempo aqui, que chega em mais 10 aqui, ativa, ó, é tudo voltagem independente, tá? Quando chega em mais 20, para o sódio e ativa os de potássio lento. Chega em mais 10, aqui, ó, chega em mais 10, não tá o 10 aqui, não tá aparecendo, mas é mais 10 aqui, entre 0 e mais 20, né? É mais 10. Quando chega em mais 10, o que vai acontecer? Vai abrir potássio e abrir cálcio, junto, entendeu? Só que aí o cálcio ele dá uma segurada aqui, porque se eu deixasse só o de potássio, já ia descer direto, ia despolarizar direto. Então, aqui eu tenho uma diminuição do potássio em função de estar aberto o cálcio, tá? Que ele começa, ele dá uma segurada aqui nesse platô aqui, que é o que serve para quê? Para ter um período refratário maior e o coração poder se nutrir. Senão ele ia fazer somação, senão ele ia fazer contração, entendeu? Não ia relaxar. E é justamente no momento do relaxamento, desse platô aqui, ó, e daqui, do 1, aqui dessa quedinha aqui do 1 aqui, ó, da rampa de skate, desceu a rampa de skate aqui, ó, a primeira, daqui até aqui no 4, é o período onde o coração está fazendo diástole, é onde ele está relaxando, é onde ele está se nutrindo de sangue. Então é para isso que serve esse platô. Deu para entender? O Marco, ele no número 2, ele fecha os canais de potássio ou não? Não, ele fica inativo, e aí eu tenho uma abertura de novos canais de potássio aqui no 3, tá? Em função de quê? De ele estar em menos 30 aqui, ó. Tá? Ele já está em menos 30 e ele ativa canais rápidos de potássio. É tudo voltagem independente. Entendi. Esses canais de potássio aqui de cima lentos, ele vai entrar pouco, ele vai ter um influxo pequeno de potássio, tá? Por isso que ele tem uma queda pequena aqui, ó. Ele já começa a despolarizar esse potássio que ativa a abertura dos canais de cálcio, pô. Entendeu? Ele fica inativo no 2, fala. né? Desculpa, teu áudio tá ruim, repete. Eu falei que então no 2 ele fica inativado, né? Quem? Os canais de potássio. Do 1, quando eu chego no 1 aqui, ó, o que acontece com ele? Ele abre o canal de potássio. Aí ele vai para mais 10. Ele já fica mais negativo, né? Ele estava mais 20 aqui no 1. Chegou aqui no mais 10, ó. Ele inativou, não, ele diminui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Px igual permeabilidade ao íon X. Então ele diminuiu a permeabilidade ao íon potássio ali. Entendeu? Bati aqui no bagulho, saiu. Então aqui ele diminuiu, ele não inativou, ele diminui a permeabilidade. O que acontece? Passa menos potássio. E aumenta a permeabilidade ao íon cálcio, ó, tá vendo? Entendi. Entendeu? Não que ele se feche totalmente, tá? Diminui a permeabilidade. Quando chega aqui aqui, ó, em menos 40, vai acontecer o quê? Aumenta a permeabilidade ao íon cálcio, nos canais de cálcio, e diminui a permeabilidade ao íon cloro. Ou seja, diminui a passagem de cloro e aumenta a passagem de potássio de novo, entendeu? Não, show, entendi. É porque ali, como estava no 2, está escrito que ele fecha, eu fiquei com essa dúvida. Mas tu entendeu aqui, olha aqui, se você ver aqui a legenda, ó, Px igual, permeabilidade ao íon X. Então aqui, ó, eu tenho a diminuição da permeabilidade ao íon potássio e aumento da permeabilidade ao íon cálcio, aqui no momento 2, tá? Aí, ele vai acontecer o quê? Ele vai começar, mesmo assim, ele ainda perde, ele tá perdendo, tá repolarizando, mesmo assim, ó, é lento, é porque é lento, é só um freio, tá? Para ver esse platô aqui, que é esse morro aqui em cima aqui, essa reta aqui em cima do morrinho. Senão ele ia descer direto e ia fazer uma descida aqui vertiginosa, ia repolarizar muito rápido, não ia dar tempo do coração fazer a diástole. Deu para entender agora, galera? Beleza. Vamos lá, então. Então lá, ó, isso aqui é só uma diferenciação entre músculo estriado esquelético e o cardíaco, né?
No estriado esquelético, ó, o potencial de ação é curto, viu? Lembra? Assim como o período refratário. Ele é curto, ele pode fazer somação, entendeu? Portanto, antes mesmo que o músculo relaxe, ele pode receber estímulos para novos potenciais de ação. Esse negócio de bater a caneta aqui é foda. Então, olha lá, ele relaxa, ele pode receber estímulos para novos potenciais de ação que podem gerar tetania e somação. Já no músculo estriado cardíaco, não. Tem o período refratário ali, tem a maior, tá? Por quê? Porque tem aquele período de platô ali gerado pelo íon cálcio. Pegou? Ó, já no estriado cardíaco, o longo período refratário permite que o coração contraia e relaxe dentro de um mesmo potencial de ação. Com isso, mesmo que as fibras cardíacas recebam diversos estímulos, elas não serão excitadas por ainda estarem sendo repolarizadas. Pegou o esquema? A diferença entre uma e outra? Deu para entender, né, galera? Se não deu, depois só rever ali, que é o bicho, tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí depois também no WhatsApp, que a gente vamos tocar o barco. Então vamos lá, aqui, ó, tem aqui o músculo esquelético, tá? Que ele é a maior parte, né, do nosso organismo. O músculo liso, que ele é um pouco diferenciado, depois a gente vai ver a estrutura do músculo liso, tá? E o músculo cardíaco, lembra que eu falei que ele é segmentado lá, ó, ele tem os discos intercalares, ele é uninuclear, tem um núcleo só, tá? Ele tem os discos intercalares que permitem a propagação do potencial de ação entre um e outro. E aqui no músculo estriado esquelético, não. Eu tenho vários núcleos, tenho disposição em sarcômeros, tudo igual aqui. A diferença entre eles é a passagem do potencial de ação e o tempo lá do potencial de ação devido ao processo de somação e tetania que não pode acontecer no músculo cardíaco. Vamos lá. Beleza, então, aqui já é mais do micro, né, como acontece lá o processo mesmo de despolarização e do músculo cardíaco. Também é outra diferença entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético. Por quê? Lembra que lá no músculo estriado esquelético eu tinha a despolarização lá da membrana, né, desculpa, eu tô com soluço. A despolarização da membrana lá, por parte de quem? Da acetilcolina, que agia lá na fenda sináptica, lá no botão pós-sináptico, né? E aí ela despolarizava a membrana, e aí esse potencial de ação ia andando pela membrana, chegava lá no túbulo T, ativava lá o receptor de hidropiridínico, que ativava o canal lá do retículo sarcoplasmático através do túbulo T, né? Só que olha aqui, olha o tamanho do túbulo T no músculo cardíaco, ele é gigante. Então essa é uma diferença, tá? Essa é uma diferença entre o músculo cardíaco também e o músculo estriado esquelético, tá? Além do potencial de ação aqui, ó, ter o platô ali em cima, tá vendo? O túbulo T do músculo cardíaco acho que é 80 vezes maior, se eu não me engano. É muito grande. E o retículo sarcoplasmático é menor, tá? Por que é menor? Porque eu tenho um túbulo T gigante que permite a entrada do cálcio, ó, tá? Então a maior parte do cálcio para a contração muscular do músculo estriado cardíaco, ele é proveniente do meio extracelular e não do retículo sarcoplasmático, diferentemente do músculo estriado esquelético, que tem a maior parte do seu cálcio proveniente do retículo sarcoplasmático. Deu para entender isso aí, galera? Hello? Pode repetir? Deu. Olha só, outra diferença entre o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético, tá? Além da diferença lá do potencial de ação ter o platô lá no músculo estriado cardíaco, no músculo, e a gente tem aquelas diferenças anatômicas lá, discos intercalares, ser uninucleado, os núcleos do músculo cardíaco, eles são mais centralizados, da musculatura estriada esquelética, eles estão mais na periferia, são multinucleados. A dependência da acetilcolina a gente tem também essa diferença aqui, que é né, no microscópio, a gente vai ver isso aqui. O músculo cardíaco, ele tem um túbulo T maior. Lembra dos túbulos T? Que são aquelas invaginações da membrana que fazem o potencial de ação chegar mais fácil lá na membrana e despolarizar mais rápido o músculo, permitindo a entrada do cálcio. Ó, tá vendo o cálcio entrando aqui, ó, pelo receptor?
Então a gente tem no músculo cardíaco o túbulo T muito maior do que no músculo estriado esquelético, tá? Anota isso aí, tá? E o retículo sarcoplasmático é menor, tá? No músculo cardíaco. Então, a dependência, a ação do cálcio lá vai ser a mesma, tá? Depois que o cálcio chegar aqui, ó, no citoplasma, ele vai sinalizar lá para as miofibrilas lá, para a contração lá, o deslizamento das miofibrilas lá da actina e da miosina, ele vai se ligar lá à tropomiosina, que vai diferenciar lá a troponina, que vai liberar o sítio da actina, que vai se ligar à ATPase, que vai quebrar o ATP e vai permitir que a cabeça pesada da miosina se ligue à actina fazendo a contração. Isso aí tudo vai acontecer, tá? A diferença aqui é a seguinte: o túbulo T do músculo cardíaco é maior. Então, e o retículo sarcoplasmático é menor, tá? Lembra aquela cisterna de cálcio? Nosso reservatório de cálcio está até em branco aqui, ó, que é interno lá da célula, que é o retículo sarcoplasmático, que no músculo estriado esquelético é gigante. Aqui ele é menor, tá? Por quê? Porque o coração não precisa. O túbulo T lá do músculo estriado esquelético é pequenininho, tá? Ele não precisa ele não precisa e ele não tem como se nutrir de cálcio do meio extracelular, o músculo, porque ele é multicamadas. Lembra lá da conformação do músculo esquelético, lá do epimísio, do perimísio, e ele tem várias camadas, então ele não tem como acessar o meio extracelular igual o coração tem. O coração ele tem como fazer esse acesso aqui. Então a maior parte do cálcio proveniente para a contração muscular e ativação lá da tropomiosina lá e desconformação da troponina para fazer a contração, ele é proveniente do túbulo T ser gigante, ó, ele é gigante o túbulo T do músculo cardíaco, tá? E aqui o retículo sarcoplasmático é menor, por quê? Porque não precisa de um retículo sarcoplasmático gigante, já que o meu cálcio ele vem de fora, entendeu? Ele não precisa de tanto. E o controle também do cálcio, ele é feito de uma forma mais eficiente dessa maneira aqui pelo coração. Por quê? Quando eu tenho que fazer o relaxamento, eu tenho as bombas aqui, ó, de troca, tá? De quê? De cálcio, uma bomba aqui, ó, de cálcio que sai e o sódio entra, tá? O nome disso aqui é antiporte, tá? Quando o cálcio sai, o sódio entra. Quando o cálcio sai, o sódio entra. Beleza? E eu tenho aqui a bomba de sódio e potássio também, ó, que faz com que o sódio saia e o cálcio e o potássio entra. O sódio saia e o potássio entra para ver a repolarização da membrana, aquele controle todo de repolarização da membrana. Então vamos repassar lá, ó. Meio extracelular, o cálcio é trocado pelo sódio, esse gradiente é mantido pela energia produzida pelo sódio, potássio, ATPase, que é essa bomba aqui, ó, tá? Sódio, potássio, ATPase, tá? Então ele mantém o gradiente de concentração para que haja a troca entre cálcio e sódio, tá? Então o cálcio ele vai estar sempre entrando e mantendo aqui um nível de cálcio no citoplasma, tá? Já o retículo sarcoplasmático, ele também contribui com a descarga de cálcio aqui, até mesmo para ativar alguns receptores aqui, igual esse receptor rianodínicos, que são os receptores que fazem a abertura aqui também, mais ainda do retículo para sair mais cálcio, tá? Então, essa é uma diferença entre lá a musculatura esquelética cardíaca e a musculatura esquelética estriada, tá? Aliás, a musculatura estriada esquelética e a musculatura estriada cardíaca. Então, na insuficiência cardíaca, ó, são utilizados alguns medicamentos digitálicos que, inclusive, bloqueiam a bomba de sódio e potássio, mantendo o cálcio dentro da célula para que haja um processo maior de contração, né? O cara, às vezes, na insuficiência cardíaca, ele não consegue fazer o quê? Contração muscular. E a contração, ela é cálcio dependente. Quanto mais cálcio eu tiver dentro do meu citoplasma, mais cálcio vai ter aqui para contração das minhas proteínas deslizantes aqui, beleza?
E no momento do relaxamento aqui, ó, o cálcio vai sair, vai migrar para dentro do retículo sarcoplasmático através de uma bomba de cálcio que usa ATP aqui, ó, tá vendo? E vai também ter a concentração dele no citoplasma regulada por essa bomba de cálcio e sódio que fica o tempo todo aqui fazendo a manutenção do cálcio no citoplasma de acordo com a necessidade, né, e de acordo com o momento da contração lá. Tá? Quando ele estiver no momento de contração, de sístole, vai ter mais cálcio circulante. No momento que ele estiver em diástole, ele vai ter menos cálcio circulante. Vocês entendem que esse negócio acontece em milésimos de segundo, que é muito rápido. O bagulho é doido. Entendeu? E no caso da insuficiência cardíaca, o que eles fazem? Eles bloqueiam a saída do cálcio, inibem esse receptor aqui, ó, a troca de sódio e cálcio, essa bomba de sódio e potássio, aliás, que inibe a saída do cálcio. Então fica mais cálcio circulante para aumentar o inotropismo e o cronotropismo, que é o quê? O que é o inotropismo? É o aumento da força de contração, tá? Proveniente também da presença do cálcio. E o cronotropismo é o aumento da frequência cardíaca, tá? Vamos lá. Deixa eu parar aqui de novo, porque